E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos poucos contos que eu ainda não tinha lido. E que bom que eu descobri esse conto porque ele é simplesmente fenomenal. O título dele é O Depoimento de Randolph Carter. E se vocês se lembram de algum vídeo de um conto que eu fiz anteriormente, esse nome talvez soe familiar para vocês, porque esse personagem, o Randolph Carter, é um personagem muito importante que aparece em alguns outros contos, incluindo aquele conto que eu comentei aqui no canal, A Chave de Prata. Então é muito interessante que aqui a gente consegue ver diversas aventuras em que o personagem serve não somente como cerne, como protagonista, como ele também está envolvido nessas aventuras Lovecraftianas, nesses mistérios Lovecraftianos. Então, o The Statement of Randolph Carter, e o depoimento de Randolph Carter, eu li nessa versão aqui da Delphi Classics, vocês podem achar facilmente na internet. Ele foi escrito em dezembro de 1919 e publicado pela primeira vez em maio de 1920 na revista The Vagrant. E qual é o que torna esse conto tão interessante? Primeiro, vamos lá. A narrativa, a história desse conto é em primeira pessoa. Então é literalmente como se fosse um depoimento. Então o que é interessante é que nós, enquanto leitores, assumimos o papel de um personagem. Nesse caso, nós somos quase como os investigadores, é quase como se nós estivéssemos perguntando para ele, exigindo o depoimento, e ele escreve, ele fala, ele escreve o depoimento dele e fala diretamente a nós, se dirige diretamente a nós enquanto leitores. O que é muito interessante desse conto é que o Lovecraft aqui, ele trabalha muito bem, e aqui que a gente pode observar também a inteligência do autor no que diz respeito a como diversos autores fariam isso e como o horror cósmico se diferencia. Bom, a gente tem o Randolph Carter, ele é amigo de um outro acadêmico chamado Harley Warren, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo, Harley Warren, que era um acadêmico de ocultismo. Ele recebeu um livro da Índia, um livro que você já deve conhecer também, que é o famoso Necronomicon, provavelmente o Necronomicon, porque ele disse que estava escrito em árabe, misturado com alguns outros jargões, alguns outros hieróglifos muito antigos, então provavelmente ele estava se referindo ao Necronomicon. Mas esse amigo dele disse que descobriu um estudo através do qual ele descobria lugares em que algumas pessoas tinham ainda suas características físicas, mesmo depois de mortas, preservadas durante muito e muito tempo, quase como se elas mesmas estivessem esperando para serem ressuscitadas, digamos assim. E aí o que acontece? O Harley Warren convida o Randolph Carter para uma incursão, para uma expedição no meio de um pântano, tá? Eu não sei onde é que mas não sei se é na Flórida, porque o ambiente que eles descrevem é muito parecido com o ambiente da Flórida, mas eu não tenho precisão agora. Eu sei que é uma região de pântano em que tem um cemitério antigo que foi tomado pela vegetação e quase ninguém mais visita aquele lugar. E qual que é o lance, Eles vão até lá, acham um dos túmulos, e aí já começa o interessante, porque eles têm que usar espadas para tirar um matagal dali. Eles têm um aparato com lanternas, aqueles aparatos elétricos assim de telefone, enfim, ondas eletromagnéticas, essas paradas assim. E aí eles tiram uma laje de granito e ao invés de um túmulo, na verdade, eles encontram uma escadaria que vai direto lá pode ser pro centro da Terra. E o que é maneiro que o Lovecraft faz e que outros autores não fazem? É que um autor normalmente de terror, o que ele ia fazer? Os dois entram. Ou então a gente vai acompanhar a história daquele que de fato entrou na cripta. Então o que acontece? O Harley Warren fala assim, ele chega pro Randolph Carter e fala assim, meu amigo, eu sei de coisas que você não quer nem saber, senão você vai enlouquecer, tá ligado? É o famoso nem te conto, parceiro.
tá ligado? Nem te conto, você não queira saber, deixa comigo que eu vou enlouquecer, você enlouqueceria se você estivesse num estado em que você quer observar essas coisas que eu tô prestes a buscar, mas o que eu vou fazer? E aí o Randolph Carter fica relutante, ele fala, não, eu vou descer com você, como assim, porra, você vai sozinho? Ele fala assim, ó, seguinte, pega esse fio aqui de telefone, eu tenho, sei lá, tinha um cabo de fiação de telefone que até, não sei, poderia por muitos e muitos e muitos metros, fica com ele, que eu vou te falar pelo telefone, tá? E aí o cara fica, tipo assim, o Randolph Carter fica, tipo, beleza. Então, o que é legal aqui? É que o Lovecraft deixa o Randolph Carter do lado de fora. Então, o horror começa quando o amigo dele desaparece, o cara fica sozinho imaginando coisas. Então, tipo assim, pô, parece que as sombras estão se movendo ao redor. É muito interessante isso, como a imaginação, o onírico, o ocultismo, ele vai se embrenhando de maneira instintiva, né? E aí ele começa a receber ligação, né? Depois de muito tempo ele começa a receber uma ligação, um chiado, e ele fala com o Harlan Warren, ele fala, o que aconteceu? E o Harlan Warren tá desesperado, ele fala, você não acreditaria. E aí começa aquela coisa que o Lovecraft, as descrições pelas quais o Lovecraft é tão conhecido, né? Que nesse caso é a ausência de descrição, mas é isso que torna tão interessante o conto. E o Randolph Carter fica doido, como é que é? O que você tá vendo? O que você tá vendo? É indescritível, cara. É inominável, você não conseguiria entender, nem tente. E aí ele vai avançando, ele, meu Deus, eu acho que eu cometi um erro, é melhor você sair daqui, fecha a tumba agora. Ele, não, eu não posso te abandonar, você tem que me falar o que está acontecendo, eu vou descer. Ele, não desça, eles podem ser atraídos por isso, você não pode descer, você não... Acredite, você não quer ver essas coisas demoníacas. Meu Deus, o que são essas coisas? E aí ele começa a ficar cada vez mais apavorado. O Harlan Warren, que há pouco era uma figura completamente compenetrada, corajosa, ele está agora completamente descrente, assim, de fato traumatizado. E aí chega um momento que tem um grito, ele dá um grito assim, ele fala, meu Deus, acabou, você ainda tem tempo, corta um fio e fecha a tumba, porque é melhor que um de nós morra do que os dois morram. E aí aquilo é demais para ele, só que tem um grito, e aí fica um tempo em silêncio. E ele fica tentando se comunicar no rádio. O cara fica basicamente, o Randolph Carter fica em estado catatônico por um tempo, assim. Depois ele tenta se comunicar, ei, você tá aí, porque ele começa a ouvir um chiado no rádio. E aí termina, né, ele falando lá no depoimento, ainda bem que eu me esqueci. Porque a única coisa que eu me lembro é de uma voz. E aí ele começa a colocar vários adjetivos, né? Era uma voz indescritível, era uma voz tentaculosa, era uma voz aterrorizante. E aí o que a voz diz pra ele? Tipo, enquanto ele tá perguntando, o que aconteceu? Você tá bem? E aí ele ouve, né, a voz, seu tolo, ele já está morto. E aí o conto termina com ele desmaiando ao ouvir isso, tipo assim, caraca, o que aconteceu? E aí ele acorda já no hospital e tá tendo que dar um depoimento pra polícia porque ele é um dos suspeitos. E caras, esse é um fenômeno, é um conto fenomenal do autor. Eu acho muito bom isso que o Lovecraft faz e que vocês, inclusive, se vocês escrevem, vocês podem experimentar na sua escrita também, porque torna, e é justamente isso, atiça a curiosidade do leitor. Você não precisa mostrar a criatura, o monstro, para ser aterrorizante. Você só precisa mostrar para o leitor, né, fazê-lo ficar ciente de que ela está lá. Então você sabe que tem alguma coisa, você não sabe o que é. E é isso que torna o conto tão maneiro, tão interessante. É lógico que algumas pessoas acham isso tedioso, acham isso barato, muitas pessoas criticavam Lovecraft por conta disso, mas sinceramente eu acho fenomenal e eu continuo recomendando para todo mundo Lovecraft. É por isso que eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e estejam gostando dessa playlist, que eu pretendo trazer mais do tipo. Beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.